Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje eu vim mais uma vez conhecer eu já conheço, né? Mas a gente veio visitar mais uma vez, quero mostrar pra vocês o laboratório aqui do Paulo Gomes e toda a turma, toda a galera, os caras que são mestres em conserto e reparo de placa de vídeo, GPU e escambau todo. A gente já conhece, já fez muito vídeo junto, né, cara? Já me ensinou muita coisa Primeiro também. Foi à distância, né? Depois você visitou aquela vez e tá Isso aí. a segunda aqui. Terminou o web namoro, agora tá presencial, né? Deixa acontecer que eu faço valer a pena. Então, se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta à nossa turma MW Informática e bora conhecer, ver o que mudou nesse um ano aí, como é que tá a coisa, o que tá rolando. Então, vamos lá. Então tá, galera, vamos lá. Paulo, como é que tá aí, cara? Então, a gente já tá de começo aqui, tem uns PC testando do meu lado, tem mais aqui atrás também, tem uns outros PC. Tem mais PC aqui do que na outra vez, né? Aqui. Tem mais placa de vídeo testando ao mesmo tempo. Isso. Aqui, o que acontece? Aqui a gente mexia com fonte, né? Daquela outra vez que você veio. Eu me lembro. A gente parou porque o volume de VGA aumentou muito, então a gente começou a focar mais na placa de vídeo. Sim. Então aqui é um lugar de limpeza, agora virou um lugar de limpeza, né? Aqui não tem as placas, porque já foi do limpa, tudo, inclusive algumas que tá até nos PCs ali. E basicamente é isso, a gente desativou as fontes, Sim. né? Pra ser só limpeza mesmo, ficar uma estrutura só de limpeza. Inclusive a gente conseguiu uma outra cuba aqui, sobrador térmico. Essa aqui é a limpeza que fica pra parte final? Parte final, agora a gente tem fez duas. O reparo. Fez o reparo, tem duas saiu de áreas lá, de limpeza. vem pra cá. Entendi. Né? Tá, aí saiu da limpeza aqui. Aí a limpeza... A gente tem outro corredor aqui. Tem outro corredor. Aqui, como eu comentei, tinha a parte da fonte. Então a gente tinha a área de conserto de fonte ali e a limpeza da fonte. Então a gente desativou esse lado, não é mais limpeza de fonte. Tá. E agora a gente pinta os dissipadores aqui. Então, quando o dissipador ele vem muito assim oxidado, irrecuperável, a gente pinta ele de preto fosco, né? Então, a gente pode lembrar e o pessoal até pode comentar, mas não fica mais quente? Ué. Então, só lembrando, as folders da NVIDIA, a 3070, por exemplo, ela vem com o dissipador pintado preto fosco. Algumas Asus Strix também. Então, essa lenda que pintar o dissipador deixa mais quente, pode até aumentar 1 grau, 2, mas assim, em termos de estrutura e beleza da placa, até mesmo aspecto, parar um pouco a oxidação, vale a pena. Então esses 2 graus que a gente vai ganhar. E também, acho que tu já pode até ter comprado alguma, o AliExpress também tá fazendo isso, né? O pessoal que vende o AliExpress até pinta. Só que a gente não pinta do jeito deles, né? Que às vezes pinta até que tem uma pele em cima. Tá louco, parece que Então, tá com o pincel mesmo, no grosso. Então a gente pinta aqui os dissipadores, né? Coloca um exaustor aqui na hora que tá pintando. Então, basicamente, é só uma área pra pintar mesmo. Os dissipadores, quando ele está... Não é todos que a gente vai pintar, é só quando tá realmente muito feio. Ou seja, a gente já passou na cuba, já limpou, escovou, ainda não tá legal, a gente pinta pra dar 1 grau. Óbvio, depois que a placa passa por reparo, né? A gente não faz isso se a placa não arrumar. Legal, gostei. Aqui é mais um lugar de teste, então aqui, quando a gente tá suspeitando que a placa tem problemas, só que o nosso sistema básico, daqui a pouco a gente vai mostrar, não funciona direito, a gente coloca aqui, porque aqui a gente tem os PCs mais fortes do lab, fica aqui. Tá. Então aqui a gente faz teste de benchmark, jogos, tudo. Inclusive, às vezes a gente até para jogar mesmo, para tentar entender o defeito que a placa tem e tudo mais. Então é aqui, pode ver que é um monitor até diferenciado dos que a gente tem em 1080p. Então é aqui. Exemplo, a gente consertou uma placa, ela volta e a gente não detecta defeito nos PCs básicos, a gente coloca aqui. Tu quer ter uma experiência mais semelhante ao do cliente. Isso, aí a gente coloca a tampa, tudo, deixa um tempo, desliga várias vezes e liga pra ver. E às vezes a gente mata o defeito e quando a gente tentou de tudo, não tem defeito, aí a gente vê exatamente o que pode ser que ele tem no computador dele, tenta ajudar tudo. E às vezes a gente descobre que às vezes é uma memória RAM com defeito dele, o cabo com mau contato da fonte, por aí vai. Legal, gostei, eu achei legal então isso aqui. Aí aqui tem umas gavetinhas, acessórios, umas baguncinhas. Aqui é a máquina BGA, né? Saindo dessa parte, e a gente tem um setor BGA que faz processo de rebalho, aqui é tudo as placas que a gente vai trabalhar, às vezes reflow, rebalho, troca de chip, troca de memória, e é isso aí, basicamente aqui, a BGA ali fica as memórias. Todas as placas que tu já tem, que tu sabe que vai precisar fazer. Então, ressolda. Aqui como é mais ou menos meio que o final do diagnóstico, né? A gente não pega uma placa e já joga de BGA de primeira. Sim. A gente primeiro faz uma análise, e aí se na análise constar que possa ser BGA, e vem pra cá, tá? Mas primeiro eu passo pro setor eletrônico. Então aqui é um BGA, aqui já é um primeiro setor eletrônico. Aqui fica o Igor. Fala, Igor. E aí?
dar um salvão aí, é o Miguel. O Miguel pra ajudar, né? Você vai ficar famoso, hein, cara? Então essa aqui, eu fiz até um vídeo pro TikTok, que eu troquei esse módulo de memória e ficou de trocar todos esses capacitores aqui, por quê? Essa placa aqui, eu não sei se foi o dono dessa placa, Sim. ou se ele comprou com defeito, mas essa placa veio com todos os capacitores sulfados. Quem lembra aí do processo do forno, né, que o pessoal colocava... Então eu imagino assim, a placa deu artefato na casa do cliente. Então, às vezes ele viu lá o processo do forno, fez o processo do forno, obviamente não deu certo, né? Veio pra nós aqui e a gente detectou esses capacitores aí estufados e tudo mais. Então, eu finalizei o vídeo no TikTok, falei que ia trocar os capacitores, e aí eu joguei pro Igor aqui. Ele já trocou, já tá aqui, ó, os capacitores amarelos trocados. Ah, verdade. E agora sim, a placa tá ok. Tudo amarelado mesmo aqui, ó. Sinal claro, né, de temperatura, sofreu em temperatura. Então, tipo assim, essa placa aqui foi uma até interessante, porque você colocava ela no PC, não dava defeito. Só quando você dava uns tapas nela. O que acontece? Ela tinha pads da memória e da solda trincada. Então, eventualmente, tava tendo contato. Aí batia na placa, saiu o contato. Aí tinha trinca. Sim. Então, é um tipo de defeito que às vezes a gente não pega se não fazer Dar uma chacoalhada, manusear mesmo, né? É, porque a placa ela fica assim, né? Sim. E às vezes você colocando ela assim, ou ela meio de lado ali, ela funciona. Sim. Mas quando você dá os tapinhas, aí mostra. Então, às vezes, a gente pode pegar uma placa dessa, colocar naquele PC mais forte lá, ficar jogando, não vai apresentar o defeito. Aí a gente coloca no H61 mais básico, dá 2 tapinhas e já aparece o defeito. De tudo que é lado, o cara tem que estar ligado. Então aqui é um... Isso aqui que tu separa também, tu manda de volta depois junto? Mano, por isso que eu coloco o S. Pro cara ver o que era o defeito, o que tu trocou, né? O que vocês trocaram. E assim, Não, aqui a memória também é antiga. Isso, aqui o que acontece? Tá código 504, aqui tá 315. Então, código 500, qualquer 500, do 500 a 590, vai ser relacionado à memória. Código 300 é sempre parte de VCore, de tensão, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente pode ver que tá 315, que a gente tem uma tabela, e aí vai falar qual que é na tabela. Até mesmo o pessoal no e-mail... Esse código é teu, é de vocês meu, aqui, é o de controle interno. Isso, a gente... Tá. Então, até mesmo para ficar mais fácil, eles aqui... O técnico coloca o código e quando ir pro pessoal do e-mail, do atendimento, eles não têm muita noção de, vamos falar assim, de eletrônica, mas o técnico tem. Então ele coloca esse código, aí o pessoal só cola na nossa tabelinha, código 504. Sim. Aí o dono da placa vai saber exatamente o que foi feito. E em relação a devolver, a gente devolve porque assim, ninguém é perfeito, né? Então já teve vezes que a gente trocou um chip de cliente e o cliente pediu o chip de volta. Então, assim, a gente vai sempre melhorando conforme o feedback. Sim. E aí, pra não evitar dor de cabeça essas coisas, a gente acaba devolvendo até capacitor, thermalpad, devolve tudo. Só coisas que, tipo, veio carbonizada, é impossível de ser devolvido, aí a gente descarta. Sim. Mas o que der pra devolver, a gente devolve. E é igual aquela história do mecânico, né? Você vai no mecânico, vai trocar a peça, eu quero a que tu antiga, trocou. né? Exato, é isso aí mesmo. Essa peça que você queria? Bom, seguindo lá, a gente tem aquele BGA, a gente tem esse outro aqui. Atualmente tá desligado, a gente não tá usando. Então, a pessoa que tá no BGA ali, a menina, ela é bastante rápida, então, tipo assim, a gente viu que essa BGA, por enquanto, não precisa ser usada, então tá tranquilo. Só ela ali mesmo tá dando conta de tudo que a gente tá tendo demanda. Mas, logo mais a gente vai, provavelmente, ativar esse BGA de novo, porque vai precisar, né? Tá, a galera ali tá... Então, aqui... É o que já terminou, tá embalando? A gente tá indo pro setor que termina, né? Tá. Então, aqui já consertou, já testou, tá beleza. Ou foi diagnosticado, infelizmente, com chip com defeito, aí vai voltar de volta sem reparo, se acontece. Mas, ó, é o que eu falei lá do caso, ó. Olha só, galera. Ó, aqui a gente trocou memória, código 500, e thermalpad. Então a gente colocou thermalpad novo e tá mandando um antigo de volta. Show. Esse aqui é da US 3250, 3252. Aí, quando é empresa, a gente seleciona um pouco assim diferente. Coloca uma outra OS, até mesmo para não bagunçar. Sim. Aí aqui as notas, as coisas. Ali o pessoal filma, faz a embalagem e segue. Agora, isso aqui seria o final. Aí daqui bota o correio e vai embora. Sim, beleza. Aqui a gente talvez ia montar, da terceira vez que você vir aqui, talvez já esteja montado. Um outro setor técnico que a gente percebeu que a parte de eletrônica é a que demanda mais. Embora a gente tenha aquele negócio... placa de vídeo é sempre beijado, não é bem menos. Então, a eletrônica, principalmente a RTX 3080, RTX 3060, 2060. Essas placas mais modernas, elas tá dão muito mais pau. demandando mais estudo do circuito no geral. Então, pode ver, a gente tá com uma pessoa no BGA, e eu, meu primo e o Igor no setor técnico. Então, assim, a gente talvez vai montar um outro setor
aqui, de eletrônica de reparo. Aí a gente chega aqui no pré-teste. Esse pré-teste... Essa visão é bonita, né, galera? Eu sei então... que a história é triste que deu tudo problema, né? Mas que é bonita a bancada e rodando tudo agora, é legal de ver. Então aqui é o setor de teste. Lembra que eu falei lá que às vezes a placa vem sem defeito, com volta e tudo? Sim. Então a gente coloca aqui. A gente matou, aqui nesse teste mesmo, se ela tem defeito, a gente já vai verificar. Se passar daqui e não acontecer nada, aí a gente coloca aqui em cima. Porque aqui já tem o efeito da gravidade. Se mesmo aqui não der defeito, aí vai para aquele PC. Mas é bem difícil os casos. Geralmente aqui a gente já mata. Porque aqui a gente vai dar aquele estava que eu falei e tudo. Mas ainda assim, às vezes não pega, porque o processador que tem aqui é um Ryzen 5600G. Né? Então, às vezes, ele não vai empurrar as placas mais atuais. Tá. Então, a gente coloca naquele PC que já é um i5 da 13ª, então ele já consegue empurrar. Estressa mais a GPU, né? Isso, então, tipo, a gente chegou a placa, a gente mede se tem curto ou não e coloca aqui. Colocou aqui, ela não ligou, aí vai pra bancada eletrônica, a gente tenta resolver. Se ligou, a gente coloca num 3D, vê se tem alguma coisa e é isso aí. E depois que resolve do problema eletrônico, ela volta pra cá, porque possa ser que a gente pega uma placa, conserta, um exemplo, a BIOS. Só que ela tem defeito de memória, tem defeito que... um outro defeito. Então, a gente primeiro resolve o primeiro defeito e já testa aqui. Para o pessoal da limpeza não limpar uma placa que possa ser que ainda tenha defeito, tá? Então a gente tenta coordenar isso aí para não ficar trabalhando 3, 4 vezes na mesma placa. Pra ser até mais rápido, né? O cara manda a placa, já quer receber logo, então a gente não fica demorando muito. Quando demora é porque é aquilo. Já passou aqui, já foi analisado, tal. E a gente ainda não matou o defeito. E às vezes é o que eu falei, às vezes a placa não tem defeito. Sim. Então a gente tem 5 kits aí, Ryzen 5600, cada um com 8 GB de memória RAM, que é o suficiente. E é isso aí, nesses PC top aí. Aí, ó. Não, é da hora? Olha aí, galera. Uma RTX aqui cheia de frufru, ó. Deu um BOzinho também. Certo. Essa aqui testando. E agora seguindo aí, aqui. Aí agora já chega a parte eletrônica aqui. Show. Aqui é a análise o Pedro mesmo. aqui, ó, o meu parceiro aqui, ó. Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. Ele é um cara que invadiu aqui. Ele queria, ó, vou falar a verdade, ele queria conhecer o MW, ele não mexe com placa de vídeo, ele mexe com videogame. Mexe aqui, ó. Quanta honra. Aqui, ó. Olha ali, rapaz. Essa tranqueira que ele me tá engatilhado aqui já. É, isso aqui a gente vai trabalhar algo mais. De PS3 aqui? PS3 Pet, primeiro modelo. Esse aparelho aqui, inclusive, a gente tem vídeo dele, né? Muda muito isso aí pra conserto de GPU ou não? Cara, bem parecido. É? A diferença é que a GPU, ela depende de software de terceiro, que seria o Windows, né? Sim. O videogame, ele tem um software dele mesmo. Então, ele é, digamos assim, mais otimizado. Um hardware mais fraco consegue rodar uns jogos aí com uma qualidade quase igual, né? Sim. Entendeu? Mas é bem parecido. Assim, nessa época, o Pedro pode até falar por mim, é que eu dei uma estudada porque eu gosto de videogame. Tá. Assim, só que o estudo que eu tenho profundo é de placa de vídeo. Sim. Só que assim, nessa época, a Sony meio que fazia o seu próprio processador. Inclusive o PS3 deu até problema pra Sony e tudo, quase faliu ela inteira. Ixi, Maria. Do PS4 pra frente, ela já começou a usar chip AMD. Então, quando a gente olha uma placa AMD e um videogame, tem alguns aspectos parecidos. Aí o Pedro pode falar mais aí. Nesse caso aqui, já é um pouco diferente. Tudo bem que a gente tem uma NVIDIA aqui no PS3, tudo, mas não é a mesma coisa. O tipo de vídeo dele era NVIDIA. Em si, é um aparelho bem construído esse aqui, né? Pra época. Sim. Pela tecnologia que ele tinha. Estamos falando do aparelho aqui de 2009. É um aparelho bem antigo. Sim. Então... O que é esses grandões aqui? Aqui que é é o aquela processador dele, né? Tá, Seria processador. O processador aqui, o chip de vídeo, né? Que é o GPU. Certo. E os dois Isso outros aqui grandões? faz uma espécie de um chipset dele. Ah, Porque tá. esse videogame, ele era interessante que ele tinha a placa de PlayStation 2 junto. Aqui essa parte que seria o Play 2. Ah, entendeu? tá embutido aí. Isso, esse é o primeiro modelo do PS3. Saquei. Né? E dentro dele, ele era o aparelho mais 100% retrocompatível, né? Com os jogos de Play 2 e de Play 1. Por ter esse módulo aqui. Isso aqui é um Play 2. As memórias do Play 2, o chipset do Play 2, o CI codificador de imagem e o processador e GPU junto. Do Play 2. Entendi, caramba. Tudo aqui. Os outros já não isso aí tem eu já mais não isso. acompanho nada mesmo, não faço Se você ideia. colocar Play Legal? 2 a placa lá, essa placa aqui é a versão do 7000. É igualzinho. Porque o 9000 já é outra coisa. Mas assim, é literalmente o mesmo. Tá Que ligado? doido, cara. Entendeu? E aí, como esse videogame tava muito caro pra ser fabricado pela Sony, Sim. eles começaram a tirar essas coisas. Então, o PS2 Slim, o PS3 Slim já não vem com isso aqui. Então, ele já Cai não roda fora. o PS2 nativo. Sim. Você só roda o PS2 nativo no PS3 se tiver o FAT com essa placa, porque ele tem. Tá, pergunta curiosa só no chutômetro. Tá, dá um problema aqui, parte de PS3 ia funcionar ainda? Dependendo, se não fosse um curto generalizado? Se não derrubasse nenhuma linha. Se não derrubasse nenhuma fase, ia funcionar normal. Mas se eu botasse um jogo de PS2, não ia rodar. Tecnicamente, não.
ia dar um erro, não podia aparecer. Que Se bem loucura. que o Play 2 ele foi muito bem construído. Então Sim. é um aparelho que isso dava problema de unidade ótica. Sim. Difícil dar problema de placa. Uhum. Então acho pouco provável. É mais Tirando fácil a parte do Play 3 Sim. morrer do que isso aqui. Mas a oxidação, né? Uhum. Tirando a oxidação, realmente não dá. Ah, muito legal. difícil dar problema. Show Isso aqui mesmo. foi bons tempos. Faz tempo. Então, aí, voltando aqui depois dessa aula de games aí com monstros. Um abre parênteses aí Ele de tá bônus. aqui porque é teu fã, queria conhecer. É ele isso, tá aí. obrigado. Mas aqui, O mestre. aqui Tá é doido. onde a gente mexe em placa de vídeo, o primeiro setor eletrônico, né? Primeiro aqui, aí iria vir o Igor. O Igor já passou sua vez já. Pô. Aí aqui a gente mexe, então a gente tem uma bancada simples com HM1. O pessoal Sim. até fala, pô Paulo, você tem um monte de coisa, por que você usa HM1? Simplesmente porque é a placa mais rápida pra ligar. Ela dá vídeo muito rápido. É, porque tu precisa eu pra preciso que diagnosticar rápido ela e dê tal. vídeo rápido, então ela dá Sim. vídeo muito rápido. Principalmente essa da Fox, ela dá vídeo muito rápido. Essa placa-mãe, na própria BIOS, ela já informa se o PCI Express tá certo ou não. Então tem umas regalias que essa placa-mãe tem que a gente gosta dela. Sim. Aí aqui tem um osciloscópio simples, porque pro reparo que a gente faz aqui, até então, esse osciloscópio dá muito certo, dá bastante certo. Duas telas, que às vezes a placa de vídeo ela não tá dando vídeo, aí a gente tem que jogar pro vídeo, dar um boot da placa-mãe para fazer uns testes de 3D, de METS da NVIDIA, T-Serve da AMD, para localizar se é modo de memória, se não é. Sim. Então a gente usa duas telas aí. Aí aqui um notebook simples, a gente usa para fazer o que eu tava explicando Pesquisa lá do e- PWM do cooler, tudo Uhum. pesquisa. Aí aqui a gente utiliza um microscópio, né, que vai prestar a tela, e aquela câmera térmica que você falou que pegou Sim, também, né? sim, muito boa essa aí. Então, basicamente, aqui a gente faz o geral aí na parte. Aí, depois de toda essa análise aqui, se precisar, a gente manda pro BGA. Então, a primeira placa passa por aqui para depois ir pra lá. E se detectar algum problema que é troca de componente, tu pode fazer aí, Não, já passa aqui, termina tudo já aí. faz isso aqui. É, se tu fez, detectou que é o BGA, Aí vai passa pra lá, aquela fila lá. Vai pra lá. Mas Uhum. aí a gente analisa bem os pads, os pontos. Sim. Depois disso daqui, aí a gente vai pra lá. Como a gente viu o caso lá da outra placa lá, que passou pelo forno, a gente tem uma estrutura aqui, né, que tem componentes, tudo. A peça mais cara da placa é isso aqui, é o chip gráfico. Então, tipo assim, você que tá pensando em jogar a placa no forno, tentando consertar, uma das coisas mais sensíveis que tem ao jogar a placa no forno é os capacitores, que a gente viu, amarelou, depois o chip. Se o chip dá uma bolha, der algum problema, infelizmente você perdeu a placa. Então, assim, a gente tem esse cuidado porque a gente sabe, se mandar pro BGA, mesmo sabendo fazer toda a rampa de temperatura, tudo certinho, possa ser que o chip venha parar. Então, quando a pessoa manda a placa pra gente fazer um reparo, a gente até manda um termo que a pessoa tem que assinar se comprometendo. Se ela parar de vez, se a pessoa tá de acordo. É um procedimento de risco ainda. Sim, é como se fosse Mesmo uma que cirurgia. controlado. É. Tá. Eu ia falar, eu ia dar essa analogia É, agora. mesma O coisa. cara fala, é de baixo risco, mas é igual tu vai ter um termo pra assinar lá. A maioria das vezes a gente resolve, mas tem alguns casos que piora o defeito, ou que não dá certo, ou que fica igual. O pior dos casos, quando não dá certo, é que fica igual, né? Sim. Então, assim, por isso que tudo bem, ele é uma RX, mas a gente já recebeu casos e não foi pouco. O cara colocar uma 3080, que é o caso dessa aqui, no forno, achando que ia resolver. Aí chega aqui, o chip tá com bolha, tá estourado. Porque isso aqui não foi feito pra esquentar num forno de casa, né? E, assim, não falando mal de quem faz isso, porque eu aprendi com essas técnicas caseiras, quase 10 anos atrás. Eu entendo quem faz, só que na minha época não tinha quem consertava, né? Hoje tem outras, o pessoal da Hardtech mesmo, que é parceiro nosso. Então, assim, hoje tem lugares que arruma, né? Não tem necessidade de fazer isso. Não, importante sim. Aí aqui é o primeiro setor eletrônico, aí vai pro segundo setor eletrônico aqui, né, que tá o meu primo, o pessoal que me acompanha já viu ele bastante. E aí, pessoal? E aí, como é que tá? Outro Esse fã é do o, MW aqui. o mestre, esse é o novo mestre. Mais que tu quase. Filhote de aprendiz, né? Não, o nome lá do filme? Qual que é o filme? Aprendiz de feiticeiro. Aprendiz de feiticeiro. Ah, pior, né? Pode crer. Bota a foto aí, editor, do ator lá, ó. Se não é. Então, basicamente, é a mesma coisa. Inclusive, ele foi o cara que me encheu o saco pra ir para o HM1. Porque eu gostava de usar as placas robustas, as Rock, MSI, das grandes. Sim. Só que ele falava, o tempo que eu já liguei a placa ali, tu tá esperando, e realmente é. Sim. Conforme a placa é maior, mais ela vai lendo os componentes, mais demora a ligar. Sim. Aí eu acabei colocando uma HM1 igual ele. E você pode ver, ó, 2 monitores, padrão, exaustor ali. E aqui, o Kaique mexendo no PC, tá terminando aí, né? Veio pra dar uma ajuda aí. O Kaique, outro fã teu. Como é que tá? Isso Tranquilo? aqui é... Desde criança eu assisto ele, desde criança. Ah, sim. É. Eu tô virando um ancião. Das antigas já. Então, assim, às vezes aquele PC tá ocupado, a gente prefere um outro PC perto pra fazer o teste da gravidade. Então, entre esse outro PC aqui, que a gente deixa também. Aí até tampa. Cadê a tampa dele? Tá aqui? Ó. Tá aí, já preparado. Pra ficar bem quente aí e fazer o teste. Vem com um veditão aí pra dar uma
Kamehameha na placa de vídeo. Nem faz Kamehameha, agora foi bom mesmo, né, cara? Falar do Vegeta fazendo Kamehameha foi boa. Tá sabendo legal. Aí o que acontece? Aí a gente testa aí, deixa a placa e vê se dá algum problema ou não. Sim. Tá ligado já? Eu não canso. O Miguel canto pega, aqui? o Miguel pega. Acho que eu não canto aqui, né? Aí foi. A condição real do usuário também, né? E aí as placas ficam aqui, ó. Essas são as que a gente tá com dificuldade, porque não tem peça, não conseguiu resolver ainda. Aí o dono da placa fala, Paulo, em vez de você me devolver, porque a gente estipula um prazo. Quando esse prazo acaba, a gente fala pro dono da placa, você quer que ela fique aqui pra gente analisar mais tempo? Ou você quer de volta, às vezes até manda pra outro lugar, que às vezes pode ter a peça e resolver. Aí a maioria das vezes a pessoa deixa aqui e vai ficando. Aí a maioria das vezes a gente consegue resolver. Sim. Quando arruma a peça, tudo. Uma dúvida agora que o pessoal pode querer saber. Vai mandar uma placa que, por exemplo, é um defeito que, supondo aqui, vai para análise e dá para resolver. Eu tenho um período X dias Sim. que leva isso aí? Quando for entregue, geralmente a gente dá de 15 a 30 dias. Assim. Tá. A maioria das vezes é antes. Só Tá. que a gente coloca essa folga aí. Aí se passar dos 30 dias, aí entra aquilo que a gente fala. Tá. Não tá com dificuldade, não tem peça, tudo. Só que a gente não condenou, a gente só não Sim. conseguiu resolver ainda. Tu dá Aí vai ficando. essas opções, então. Isso. Porque às vezes a gente compra um lote com a placa com defeito, tudo vem peça, aí já resolve. Sim. Né? Como essas coisas não se acham, tipo, no Mercado Livre, vamos dizer, tem que ficar esperando mesmo. Porque depende de talvez uma placa doadora, pra pegar de uma pessoa que tá com uma quantidade de placa, às vezes, de mineração. Tem bastante componente boa em mineração. Mineração, geralmente, o que vai zoar é memória, chip, mas o restante ali, às vezes, um PWM que tem firmware dentro, aquilo ali, dependendo da placa, se tiver estragado, é muito importante a gente ter um igual. Porque o PWM que tem a BIOS, a gente chama de BIOS dentro, ele não vai ser compatível com outra placa, mesmo sendo o mesmo código. Então ele precisa daquele arquivo igualzinho. Porque, vou dar um exemplo aqui. Peguei essa sucata aqui, mas vamos supor que aqui a gente tem um PWM de uma outra placa. Tá. Esse PWM tá programado para acomodar 4 fases. E vamos supor que essa placa tem mais essas duas. Certo. Essas duas vão ficar desligadas. Aí, dependendo do grau do chip, do requerimento do chip, a placa vai ficar desligando, não vai funcionar direito, vai ficar lerda, tipo, em vez dela segurar o clock de 1300, 1400, ela já não segura, porque as salas vai ficar esquentando. Sim. Então, é uma peça simples, não é tão cara igual a GPU, mas muito importante, e se a gente não tem uma igual, a placa não arruma. Não fica boa. Tu editar esse firmware interno ali... Então, Muito a gente difícil. até consegue gravar nele. A gente tem um... Cadê aquele programador da IR? A gente até consegue gravar ele. Esse aqui é um programador de PWM da IR, que é Infineon. É outra coisa, diferente de gravador de EEPROM e BIOS. Isso, é diferente. Isso aqui é próprio mesmo pra gravar PWM. Tá. E assim, o problema é, a gente tem o gravador e o arquivo. Porque, colocando em consideração que o SEI queimou, ele vai ter queimado junto com o arquivo. Sim. Aí entra esse problema. Então a gente precisa... Mesmo que a gente consiga a placa funcionando, pelo menos para puxar um arquivo correto para poder jogar. Sim. Então, não dá. Sem o arquivo, não. É difícil mesmo. E seguinte, o método MW 4.0 tá com as vagas abertas. Clica no link aqui embaixo na descrição. Confere aqui, é o meu curso de hardware, montagem e manutenção de PC e notebook. E ó, galera, essa nova versão 4.0 do método MW tem novas aulas, um módulo novo de conserto e manutenção de placa de vídeo junto do mestre Paulo Gomes. E para todo mundo que tem dúvida se vai gostar ou não do conteúdo, tem reembolso em até 7 dias. Clica no link aqui, confere método MW 4.0. Beleza, continuando, chegando mais nesse outro lado aqui agora. Então, como comentei, aqui as que a gente tá com dificuldade. Então, essas são as que a gente não tem peça. Essas são as que a gente realmente tá com dificuldade por falta de conhecimento. Então a gente bateu aqui, não conseguiu sair do lugar, mas vai dar reparo. Aqui a gente tá em análise. E o que eu falei do BGA. Aqui é umas que a gente já detectou que é BGA, só que estamos esperando a aprovação do dono, se ele assina o termo. Sim. Falando se pode ir pro BGA. Aí fica aqui aguardando. Ok. Saiu daqui, aí vai direto pra lá. Legal. Ó, galera, seguinte aqui, ó. Você estava mesmo passando por fim e na prática aqui no Vamos Ver mesmo já aconteceu, né? Que você tava vendo essa GPU aí. Que placa que é essa? É uma RX 570. É a X570. Isso. Então o que acontece? Ela chegou não dando vídeo, né? Montada. Quando a gente abriu, ela já voltou a dar vídeo, né? Aí a gente já fica claro aí que tem um problema provavelmente de solda, né? Por causa do aperto ali do parafuso, que vai estar exercendo aqui sobre o cooler e etc. A placa vai torcer e algum lugar que tá aí meio com solda fria, ele vai desencostar, né? Sim. E quando a gente dá um calor, que foi o que eu fiz aqui atrás, no caso, né? Dei um calor aqui, mais ou menos, perto do chip, essa placa ela já voltou a dar vídeo, né? Vamos ver aqui se ela vai estar dando vídeo ainda. Ela não ligava. Não ligava. Não dá vídeo de jeito nenhum. Isso, ó, ela já vai querer dar vídeo. Então aqui ela já apresentou vídeo. Olha. Então esse caso é um exemplo, igual o Paulo comentou, do pessoal que coloca a placa no forno.
Provavelmente essa placa a pessoa poderia ter colocado no forno, né? Ela ia voltar a ligar, igual aqui eu dei um calor atrás do chip, ela tá funcionando normalmente de novo. E só que, assim, não tem como entregar a placa assim pro cliente, né? Porque ele vai usar essa placa aí uma semana e a solda fria ela vai voltar a desencostar e vai parar de dar vídeo de novo. Sim. Então aqui provavelmente a gente vai tirar o chip, vai preparar ele, vai soldar de novo e aí sim provavelmente o problema vai ser solucionado, né? Hoje esse problema dessa solda fria. Aí eu fecho aqui, jogo lá pra outra menina e vida que segue. No caso aqui eu tava olhando o board view, porque tinha um resistor aqui, ó, esse aqui. Quando eu dava calor, a resistência desse ponto aqui mudava, né? Então provavelmente esse é o dos pontos que vai lá pro chip, né? Que é um sinal de ativação para ele, que não tava encostando. E aí quando dá calor, provavelmente essa região aqui tá com a solda fria, né? Dilata, né? Volta a encostar. Sim. E aí a placa funciona. Então, vai fazer o BGA, provavelmente aqui já vai ficar tudo ok, né? Tudo bem soldado novamente. E aí a placa já vai ser resolvida, né? Vamos lá, e agora, Paulo? E aqui é o final, né? Como a gente viu ali no... A gente fez a volta toda, tá, galera? Isso, já deu Chegamos a no outro volta- lado. quase no final. Ali era uma limpeza que fica entre lá e aqui. Sim. Eles fez o reparo, foi lá, ficou umas meia hora, uma hora naquele teste daquele primeiro PC lá. Uhum. Deu tudo certo. Aí o pessoal, ele, né, no caso, o pessoal da área técnica, traz a placa pra cá e coloca aqui. Então, aqui ficam as placas que a gente vai limpar. Às vezes deu reparo, às vezes não deu reparo, aí fica aqui. Mesmo que não deu reparo, se a gente fez alguma sujeira de fluxo, solda, alguma coisa, a gente tenta limpar pra não Limpa entregar igual. feia, né? Então Sim. fica aqui, aí aqui tá a pia, porque às vezes tem que passar mesmo na água corrente, não tem jeito. Sim. Aqui a cuba, aqui basicamente o que é do outro lado lá. A gente replica Uhum. pra cá. Aí deu tudo certo com a limpeza, trocou o termopad, passa térmica, tudo certinho. Aí sim, vai pro setor aqui dos PCs. Tu fica aí quanto tempo testando a placa dele? Nesses PCs aqui, fica mais ou menos umas 8, 12 horas de teste. Aí a gente... Bastante tempo, né? Intercala de Fullmark ROG, GTA V, Heaven, Fullmark comum, Metro Last Light, o jogo online, CSGO mesmo, por aí vai, fica 12 horas. Quando a placa a gente faz BGA ou é um defeito mais assim, que às vezes passou por queda, aí fica nesse outro setor aqui, aí sim a placa fica aqui até quase 3 dias, tá? Obviamente não é 3 dias direto, Sim. né? A gente desliga por um período, mas é 3 dias assim, hoje a gente deixou um dia, umas 12 horas, amanhã a gente vai deixar mais 12 horas e mais 12 horas. Tá. Aí se passar daqui mesmo, não tem problema, a gente manda. Né? Sim. É que tem um período de amostragem, Sim. de teste bom, né? E tem uma coisa que acontece, infelizmente acontece, que a gente fez todo esse teste, essa análise, aí às vezes a caixa chega amassada, por causa que o correio pisou, tudo. Então, aí o pessoal fala, chegou, não tá funcionando. Pode acontecer, mesmo a gente fazendo tudo isso daqui, pode acontecer. Ainda daqui a pouco tu tem que fazer ainda, na hora de embalar, filmar cada pacote, mas daí... Já teve casos da gente mandar a placa e chegar lá quebrada, e às vezes a caixa nem tá tão amassada, mas Sim. às vezes o Um impacto choque lá, a bate- dissipação foi tão grande que quebrou. Aí a gente tem que mostrar vídeo. Óbvio que a gente não dá o caso por encerrado. Esses casos que aconteceu, a gente caçou outro cooler, mandou pra pessoa, comprou até na AliExpress, mandou pra tentar resolver. Mas já aconteceu. E aí a gente mostra o vídeo, tudo, da embalagem. O pessoal entende. Só Sim. que é coisa que acontece, né? Acontece Infelizmente mesmo. Ih, acontece mais do que parenta. E é isso aí, Legal. eu acho que deu pra dar um giro legal. Ai, ai. Legal demais esse espaço aí, cara. Tá louco. Pra quem gosta de PC, lembra do hardware no geral. Xeon? Eu troquei tudo, agora é tudo Xeon. Inclusive esses PCs novos que eu montei, que naquela época não tinha, quando você Pois veio, é, ó. é tudo Xeon. Tudo, Zionzão, galera. tudo servidor aí. Foi desligado e veio pra cá. O VRM com os 2 fãs. Sim. É porque eu comprei aquele ali já tá uns 5 anos, mais ou menos. Ó, 5 Xeon daqui... Tudo X99. É Temos tudo- X79 ou não? Não, é Do tudo X99. Daqui pra lá, é tudo que eu comprei 5 anos atrás e tá funcionando até hoje. Tá vendo? Todo E santo testando dia a pra gente caramba, coloca a né? placa. Pois todo é. dia. Aqui já é uma Asus, mas ignora essa, porque era X99, eu não queria mudar. Ah, mas sim. aqui é Xeon, aqui é Xeon. Sim. E Ah, tem muito mais, show. viu? Tem mais 4 placas-mãe de teste, se alguma parar pra trocar, pra não parar o, Sim, não perdeu o PC. time. É. Muito bom, muito show, cara. Gostei mais uma vez. Mudou bastante coisa, cara. E tá, A gente tá deu legal, uma, né? uma mudada. Sim. Não é todo o pessoal que veio hoje, teve mais pessoas que faltou, porque feriado, né? Ontem foi dia que... Ontem era Dia das Crianças, dia 12 de outubro. Só veio mesmo quem é teu fã. É. Cara, eu quero conhecer o Miguel, quero conhecer o Miguel. Mas tem mais pessoas da limpeza mesmo, da outra limpeza. Sim.
da área ali também. Show de bola. Só os que não gostam de mim mesmo que não vieram. Às vezes bebeu muito. Tô tirando. Então tá, obrigado por receber a gente mais uma vez, tá? E galera, todo mundo que tem a placa de vídeo que infelizmente deu BO, né? Deu problema. Aqui um cara que eu realmente recomendo e toda a equipe aqui tem uma entende coisa muito. que você falou infelizmente, né? Tem uma coisa que o pessoal tá procurando a gente. E não é por causa disso, notícia triste. É pra aumentar a memória. Já teve uns casos que a gente fez. Verdade. Tem uns mods de aumento de VRAM, de placa de vídeo. A gente fez. Tá Inclusive, fazendo? a gente tá com uma RX 5600 de 12 GB que a gente montou. Aí se quiser, já pega, já faz uns testes no canal e pode levar. Pô, já era. Entendeu? Top. Então, assim, o pessoal procurou a gente porque a gente fez o mod da 3070, colocando 16 GB. 3060 de 8 GB pra 12. Então, a gente já fez uns trabalhos assim. Então, nem sempre o pessoal procura a gente com defeito. 99% é. Mas agora tá sendo procurado pra fazer upgrade na GPU também. É. Legal. É uma coisa... tem esses casos. Só que nem sempre compensa, né? Teve um caso que eu achei que compensou bastante quando o cara mandou uma Founders. Que é Founders, como é uma placa única, eu acho legal. Até eu queria ter uma. Sim. Porque, pô, uma 3070 16 GB Founders, eu achei legal. Mas, a maioria das vezes, financeiramente pode não compensar, né? Aí Sim. vai de cada um. Mas com tem certeza. esse caso aí que o pessoal procura nós pra fazer mod também. Legal, show de bola. Então, ó, galera, todo mundo que tiver interesse, recomendo de verdade. Pessoal, a equipe toda muito boa, profissionais de qualidade, né? Então, vou deixar os links aqui embaixo, o canal do Paulo, Instagram, os contatos, e-mail também, tudo que precisa para ter acesso, conversar com vocês e enviar e resolver o problema, não é mesmo? Isso aí, desculpa a voz também mais uma vez aí, galera, que também deu uma gripada vindo pra cá, já vou passar uma gripe pra ele também. Não, tá louco? Sai de perto. E é isso aí, se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, se junta na nossa turma MW Informática. Obrigado pela presença, pela força de sempre. É isso aí e valeu!